Fala aí, nerds, como é que vocês estão? Vamos fazer aqui um breve comentário, uma breve resenha aí sobre The Old Guard 2, né? A sequência aí tão aguardada que chegou esses dias aí, chegou ontem no Netflix e que agora conta com a direção da Victoria Mahoney e tem o retorno da Charlize Theron como a protagonista. Mas antes, a vinheta. Bom, depois aí, mais de 5 anos de espera, The Old Guard 2 finalmente chega ao catálogo da Netflix. E a primeira pergunta que fica assim, né, é que valeu a pena esperar tanto tempo por essa sequência? O projeto ele enfrentou uma série de obstáculos, de incêndios no set de gravações, até a greve dos roteiristas e dos atores em Hollywood, e sem falar também nas mudanças aí criativas que foram exigidas aí pelos produtores da Netflix. Quando a gente assiste ao resultado, todos esses problemas eles ficam muito evidentes, né? A produção ela carrega uma sensação de remendo, de que algo foi costurado às pressas, mais para servir como uma ponte para um futuro que talvez nem vá acontecer. Dessa vez, como eu disse no começo do vídeo, a direção ela não fica com a Gina Price Bythewood, que no primeiro filme mostrou um domínio absoluto nas cenas de ação, né? E depois ela reafirma esse domínio no filme A Mulher Rei, estrelado pela Viola Davis. E no seu lugar entra Victoria Mahoney, né? Que não tem muita experiência nos filmes de ações, tem uma experiência mais ampla assim na parte de séries, dirigindo alguns episódios, um aqui e outro ali, de grandes destaques aí, Suits LA, The Morning Show, Grey's Anatomy, mas ela não tem assim, zero histórico com blockbusters, né? E acho que essa é a primeira troca, né? Esse é o primeiro sentimento que a gente tem que pesa no filme. As cenas de luta que eram um dos pontos muito fortes no filme original, aqui nessa sequência perde o ritmo por conta de alguns cortes excessivos, somada a uma edição confusa e uma coreografia que muitas vezes compromete a imersão dessa luta, né? O maior problema do filme está no roteiro. Né? Não digo que é só a direção. Acho que o principal maior problema do filme é o próprio roteiro. Em The Old Guard 2 parece muito mais preocupado em preparar um terreno para um possível terceiro filme do que entregar uma história sólida, né? Se atentar mais no presente. A narrativa ela é rasa, ela é cheia de retcons que contradizem o que foi apresentado no primeiro filme, contradiz praticamente tudo o que foi apresentado. De repente aqui nós somos apresentados a novos imortais, com a justificativa de que a personagem da Charlize Theron sempre soube, mas manteve em segredo. É uma desculpa que não se sustenta ao decorrer do filme e pior, ela enfraquece a mitologia que o próprio universo vinha tentando construir com o primeiro filme. A sensação é que fica é que o primeiro filme ele funciona perfeitamente como uma história isolada, né? Tem algumas lacunas ali a serem preenchidas, mas ele funciona com início, meio e fim. Mas essa sequência, ela tenta o tempo inteiro ficar preenchendo essas lacunas que às vezes nem pedia tanto assim uma resposta, era até legal esse ar de mistério, usa algumas justificativas muito frágeis, dando a sensação de quase ser improvisada, sabe? A estrutura do roteiro, ela é tão preocupada em dar ganchos pro futuro que ela esquece de contar uma boa história, né? Uma história do presente, né? Ela se atenta muito mais a uma sequência que poderá vir, né? O resultado é um filme que parece incompleto, sem o início e nem fim. A Charlize Theron ainda ela carrega o projeto nas costas, mesmo aqui com menos destaque, ela mantém uma presença muito forte em cena. Mas aqui o restante do elenco ele acaba não acompanhando essa presença marcante da Charlize em cena, né? A química do grupo, que era um dos pontos altos do primeiro filme, a gente pode dizer, né? Nesse segundo filme ele simplesmente desaparece. Os personagens que antes tinham alguns laços que eram claros esses laços, né? Você via que tinha uma química ali e que funcionavam como uma espécie de família. Nesse segundo filme eles parecem muito mais deslocados, sem uma motivação, sem algum envolvimento real. Nem parece que são os do primeiro filme. Nesse filme a gente tem a Uma Thurman entrando como uma das antagonistas do filme. Querendo ou não, ela tem o mesmo peso que a Charlize Theron em questão de peso de cena, peso dramático. Mas aqui em The Old Guard 2 ela é completamente subutilizada. Ela aparece pouco, fala menos ainda. Esse real perigo que ela tinha que apresentar, introduzir,
nunca aparece. Visualmente, o filme ainda tenta manter o estilo do anterior, mas as refilmagens, as interferências dos bastidores tornam The Old Guard 2 muito inconsistente. O tom ele oscila demais, as transições acabam não fluindo e até os momentos de maior impacto aqui são prejudicados por escolhas de direção que parecem muitas vezes inseguras. A mitologia dos imortais, que poderia ser expandida de uma forma inteligente, ela continua sendo prometida, mas nunca é desenvolvida nesse segundo filme. É como se eles estivessem vendo um trailer estendido do que vai vir a seguir. Só que o problema é que esse trailer tem quase 2 horas de duração, né? No fim das contas, The Old Guard 2 é mais uma vítima da pressa e da interferência criativa. Um filme que não confia no próprio potencial, que abandona o que funcionou no anterior e aposta todas as fichas em uma continuação que possivelmente nem vá acontecer. A trama é frágil, o ritmo é quebrado e o elenco, salva Charlize Theron, parece estar ali muito mais por um contrato, né? Para quem esperou tanto, essa sequência ela entrega muito pouco. Se fosse para esperar mais 5 anos, mas aí em troca receber um filme mais coeso, bem dirigido e com uma história que respeitasse a base original, valeria muito mais a pena. Mas da forma como veio, The Old Guard 2 não apenas decepciona, como também ameaça o futuro da franquia que a Netflix quer trazer, né? E tudo isso por ter esquecido um dos fundamentos mais básicos do cinema, né? Quer contar uma boa história. E vocês, o que vocês acharam de The Old Guard 2? Deixa aqui nos comentários e boa semana pra vocês.